Oi pessoal, bom dia! Deixa eu falar pra vocês, né? As creches, as escolas, tá pedindo muito cami, né? Para o desfile que vai ter agora, acho que dia 24, se não me engano. Então tá aqui, minha gente, vou mostrar pra vocês as cores que eu ainda tenho, tá? Corram, que a procura tá sendo grande, certo? Ó, essas são as cores que eu tenho, ó. Amarelo, branco, preto, azul, rosa, marrom. Esse marrom tá sendo muito vendido, tá acabando. Adianta, hein? Só tem um pouquinho. Esse aqui, tem mais uma babazinha ali. Tem esse vermelho, tem o lilazinho, o rosa bebê e o verde, tá? Tem esse, e o rosa chiclete, rosa mais forte, tá, gente? Então, são essas cores que eu tenho, tá? Corram pra feirinha, que aqui vocês encontram, tá bom?